O Santo Sudário. O Santo Sudário é um lençol de linho com a imagem de um homem crucificado, medindo 4,36 por 1,10 metros. Acredita-se ser a mortalha de Cristo. A ciência revela que a imagem não é pintura, mas um negativo superficial. Estudos sugerem que foi formada por um pulso de radiação intenso. Novas análises indicam uma idade de 2000 anos, desafiando datações anteriores. A palavra sudário provém do latim sudarium, lenço com que se enxugava o suor do rosto e pano com que se cobria o rosto dos mortos. Posteriormente, passou a designar o lençol usado para envolver cadáveres ou mortalha. Conservado em Turim há mais de 4 séculos, o sudário de Turim é um pano retangular de 4,36 metros de comprimento e 1,10 metros de largura. O tecido, firme e forte, é de puro linho e cor amarelada. O peso avaliado aproximadamente é de 2,45 quilos. O linho usado na tecedura do sudário foi fiado à mão. A imagem visível é um conjunto de manchas amarelas acastanhadas que representam a frente e as costas de um homem crucificado. Tudo indica tratar-se do sudário que envolveu o corpo de Cristo conforme João 19:28-42 e João 20:3-10. Apareceu em 1357, na França, como um objeto antigo. Foi levado à Catedral de Turim em 1578. Alguns textos falam da presença da relíquia em Jerusalém no ano de 640 e em 1150, em Constantinopla. Em 1532, sofreu um incêndio, o qual causou queimaduras que percorrem todo o lençol. Estava dobrado 2 vezes no sentido da largura e 4 vezes no sentido do comprimento, formando 48 sobreposições. Estava guardado num relicário revestido de prata, da qual, fundida, caíram gotas que queimaram em um dos cantos as várias camadas do tecido. Quando foi desdobrado, viu-se que estava danificado de modo simétrico. Além disso, a água usada para apagar o incêndio e esfriar a caixa incandescente deixou muitos halos, marcas, na forma de losango, as quais circunscrevem as zonas que permaneceram enxutas. Os triângulos claros são os remendos das partes queimadas, feitos pelas irmãs Clarissas de Chambéry. A imagem no tecido. O que interessa mais a quem observa o sudário são, sem dúvida, as 2 figuras de corpo humano em tamanho natural. Elas se prolongam cabeça contra cabeça, uma de frente, a outra de costas. O sudário deve ter sido posto longitudinalmente em torno do corpo, para que as imagens pudessem formar-se daquele modo. O cadáver que deixou as 2 marcas foi deitado sobre uma metade do lençol, o qual depois foi passado por cima da cabeça e estendido até os pés. 2 estudiosos americanos, o engenheiro Kenneth E. Stevenson e o filósofo Gary R. Habermas, sintetizaram assim a descrição do homem do sudário. A imagem é de um homem com barba e com mais ou menos 1,80 metros de altura. A idade é calculada em 30 a 35 anos e o peso em cerca de 80 quilos. É um homem bem constituído e musculoso. Um homem torturado. O exame dos sinais visíveis sobre o corpo permite deduzir que o homem do sudário foi torturado, flagelado e crucificado. Na imagem de frente, o rosto apresenta sinais bastante claros de muitos traumas, tumefações na testa, nas arcadas superciliares, nos zigomas, nas faces e no nariz, com uma escoriação na ponta. No conjunto, o rosto tem um aspecto sereno. A imagem em negativo. As fotografias tiradas do sudário determinaram uma reviravolta no interesse e no conhecimento dele, que até então era considerado como simples objeto de devoção. Em 1898, Secondo Pia, advogado e fotógrafo, com sua aparelhagem técnica daquele tempo, fotografou o sudário. Levou logo as chapas à câmara escura para revelação. Aos poucos, começaram a revelar-se os primeiros contornos, e depois, o resto, cada vez mais evidente e rico de pormenores. Com grande surpresa, viu que a imagem da chapa era muito mais nítida e compreensível do que se via diretamente no sudário. Em 1977,
Uma equipe com mais de 40 cientistas, onde só 4 eram católicos, formaram a pesquisa STURP, com os equipamentos mais modernos da época. O resumo dos resultados afirma que não foram encontrados pigmentos, tintas ou marcas de pinceladas ou pressão convencionais responsáveis pela imagem. A alteração é compatível com uma descoloração oxidativa e desidratativa superficial das fibras. Qualquer teoria de impregnação é absurda. A impressão tridimensional do sudário deu-se por radiação de 1/1000º de segundo, mais 1/1000º de segundo de exposição a tão forte radiação térmico-luminosa e teria sido volatilizado todo o lençol. A impressão é uniforme e, dependendo da distância, maior ou menor do corpo. Não há contato. Importante observação técnica. A imagem é extremamente superficial. Afeta apenas os fibrilos mais externos das fibras de linho, da ordem de centenas de nanômetros a poucos microns. Não penetra no interior das fibras nem fica na dobra e entrelaçamento da trama do tecido, e não apresenta traços típicos de pinceladas, impressão por contato nem de tinta que tenha saturado o tecido. Esses achados vieram de investigações microscópicas detalhadas, pesquisa STURP e revisões posteriores. Se fosse qualquer técnica de pintura, impressão ou pigmento tradicional, tenderia a penetrar mais profundamente, deixar resíduos químicos detectáveis ao longo da fibra e mostrar direção e pressão. É uma projeção do corpo, a qual codificou em si a informação tridimensional e é como se houvera sido impressa no tecido por um fenômeno fotorradiante, que seria a ressurreição de Cristo numa explosão de luz. Modelos experimentais e simulações, publicadas em artigos e relatórios técnicos, mostram que um pulso extremamente breve e intenso pode produzir alteração superficial e padrões de intensidade coerentes com as variações tonais do sudário, sem as marcas de pincel. Autores que desenvolveram essa linha, Jackson, Antonati, Hooker, Fanti e outros, discutem mecanismos físico-químicos plausíveis. Em 1988, o sudário foi datado pelo teste de carbono 14 para 1260 a 1390 d.C. Porém, as amostras para o teste foram retiradas numa área do canto, próxima à região que, segundo alguns relatos, recebeu remendos e manipulações. Alguns pesquisadores estudaram químicas diferenciais nas amostras usadas para o carbono 14 e encontraram evidências de que a amostra datada era quimicamente diferente do resto do tecido. Presença de fibras com traços de alginatos e colas, diferença na presença de vanilina, entre outras variáveis. Concluiu-se que os fragmentos usados na datação poderiam incluir tecido remendado e contaminado, o que tenderia a tornar a amostra aparentar ser mais jovem, isto é, da época medieval. O incêndio de 1532, os remendos e a contaminação pode ter afetado a datação por carbono 14 em 1988. Resumo da implicação. Se as amostras de 1988 não foram representativas do tecido original por causa de remendos, fumaça, depósitos ou contaminações que introduziram carbono mais recente, então o resultado de 1260 a 1390 d.C. está errado. Estudos recentes com raios-x, técnica WAX. Em 2021 e 2022, foi publicada uma pesquisa que aplicou Wide Angle X-ray Scattering, WAXS, a um microfragmento do sudário, amostras submilimétricas. Os autores, De Caro, Sibilano, Fanti e colaboradores, propuseram uma fórmula para estimar a idade de linho a partir da degradação estrutural medida por WAXS. Aplicando o método ao pequeno fragmento, os autores concluíram que a degradação natural observada era compatível com a hipótese de um tecido com cerca de 2000 anos, compatível com o século I, e incompatível com um tecido medieval. Esse trabalho foi publicado em periódico científico. O incêndio de 1532 e os remendos criaram condições concretas para que a amostra enviada para o teste de carbono 14 em 1988 não fosse representativa do tecido original,
contaminação, fibras de remendo, colas. Análises químicas sugerem diferenças entre a amostra datada e o resto do sudário. Logo, o resultado do teste carbono 14 ser da época medieval foi afetado pela fumaça do incêndio e pelos remendos feitos no tecido original. Novas técnicas, de raio-x, mostram resultados que alguns autores interpretam como compatíveis com um linho de 2000 anos. Isso fornece suporte técnico adicional para a hipótese de antiguidade do tecido. Portanto, a tese defendida, imagem por microqueimadura e descoloração induzida por um pulso radiante e explosão de luz, datação medieval possivelmente contaminada por incêndio e remendos, novas técnicas de raios-x compatíveis com a antiguidade, tem fundamento técnico em várias publicações e exames laboratoriais. Não é apenas uma conjectura religiosa, mas uma hipótese que se apoia em dados físicos, químicos e em modelos energéticos publicados. O Santo Sudário de Turim envolveu um homem judeu do século I que sofreu a mesma paixão descrita pelos evangelhos e que exatamente 36 horas depois ressuscitou glorioso. É toda uma mensagem para que acreditemos na nossa ressurreição. À sua doutrina, Deus acrescentou uma página autografada com a luz da sua ressurreição e assinada com o próprio sangue.